Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de alimentação animal. Hoje nós vamos focar especificamente nos cereais aveia, centeio e cevada. Por que é que está todo mundo junto aqui, né? Porque normalmente a expressividade do uso desses ingredientes, principalmente dos grãos desses ingredientes na alimentação animal, em comparação com outras fontes de carboidrato, é um pouco menor. Mas nós não poderíamos deixar de mostrar para vocês a diversidade de fontes de carboidrato que nós temos nas dietas dos animais. Então vamos lá. Começando pela aveia, né? A aveia, assim como diferente do trigo, por exemplo, é uma cariópse coberta, né? Então ela tem uma casca e, portanto, nós já temos aí o grão de aveia descascado e o grão de aveia com casca. E essa diferença, né, a presença da casca no grão de aveia tem uma diferença marcante, como vocês devem imaginar, sobre os teores de FDN desse concentrado energético. Tá? Então, os teores de FDN desse material respondem bastante à presença ou ausência de casca. E isso também impactará, a presença ou ausência de casca da aveia, também impactará nas outras frações analíticas da matéria seca. Nesse caso específico, olhando aqui na aveia, da aveia com casca, a matriz nutricional, o que nós temos é teores de proteína bruta razoáveis, né, por volta de 14%, próximos ao do trigo, próximos, né, ao do centeio, mas o que mais nos chama a atenção aqui, como todo material oriundo das gramíneas, né, como todo cereal, o que nos chama a atenção aqui são os teores de carboidratos não fibrosos. Então, a aveia, o centeio, a cevada, o trigo, o sorgo, o milho, né, vão apresentar teores de carboidratos não fibrosos e, sobretudo, do amido, né, que é o carboidrato não fibroso majoritário aí nessa fração, elevados e o componente majoritário da matéria seca, né? O mais representativo na matéria seca desses alimentos. Além disso, os teores de FDN são relativamente equilibrados e isso faz, por exemplo, com que a aveia com casca seja um alimento bem utilizado na dieta dos herbívoros não ruminantes, de ciclo funcional, vide equinos, né? Basicamente por quê? Porque a presença dessa maior quantidade de FDN, ela dificulta ou diminui a velocidade da degradação do amido, aumenta a quantidade de mastigação, aumenta o trânsito do trato gastrointestinal e pode, inclusive, prejudicar episódios de cólica nesses animais. Então, dentre as fontes de carboidrato, a aveia é uma fonte de carboidrato bem segura, apesar de que a degradabilidade do amido da aveia, né, a degradabilidade, o grau de fermentação do amido da aveia seja bem elevado, inclusive mais elevado do que do próprio milho, por exemplo, né? Mas a presença da fibra, né, que faz com que dessa casca que faz com que esse material esteja retido, né, prejudica então o acesso microbiano e pode inclusive tornar o trato gastrointestinal desses animais mais saudáveis. A aveia, além de chamar a atenção, né, componente majoritário energético aqui, o que mais responde à matéria seca são os carboidratos não fibrosos e são o amido, a quantidade de energia disponível desse alimento depende especificamente da presença ou da ausência de casca desse material. Tá certo, pessoal? Então, é um material que depende da presença ou ausência de casca, vai apresentar mais de 50% da sua matéria seca, o componente mais importante da sua matéria seca são os carboidratos não fibrosos e é um concentrado energético que apresenta como característica importante uma quantidade grande de amido, mais a presença da casca que pode regular essa taxa de fermentação e tornar esse carboidrato, essa fonte de carboidrato bem interessante para animais que são suscetíveis a carboidratos de alta taxa de fermentação. Então, talvez em alguns confinamentos de bovinos, por exemplo, a gente vê a presença da aveia com casca, né, principalmente, sobretudo na região sul do país, daqui do Brasil, veja a presença da aveia com casca por causa desse controle da fermentação que a casca exerce, né, e esse estímulo maior e essa menor acesso microbiano e esse estímulo maior e da taxa de fermentação da própria casca.
Outros materiais, como o centeio e a cevada, né, que são os que estão a seguir, mas principalmente a cevada do que o centeio, né? A cevada normalmente é utilizada a partir do subproduto da cervejaria, então esse subproduto da cervejaria é uma cevada que sofreu um processo de fermentação e, portanto, apresenta características, né, com uma quantidade de carboidratos não fibrosos menor e uma quantidade de FDN maior. Isso ocorre, né, na cevada, nesse subproduto da cervejaria, ocorre basicamente porque as leveduras, durante o processo de fermentação, utilizam parte da fração do amido desse material, gerando então um subproduto com teores de amido mais baixo, e isso naturalmente faz com que o componente majoritário deixe de ser os carboidratos não fibrosos, apesar de presente, né? Deixe de ser então os carboidratos não fibrosos e a gente tenha teores mais elevados de FDN, teores mais elevados de extrato, principalmente de FDN, se comparado com os demais cereais. Mas ela vai apresentar teores por volta de 15%, muito similares da aveia, que é 14%, né? Teores de proteína bruta nessa quantidade, teores de extrato etéreo bem mais baixos, e o que chama a atenção então é a relação carboidrato não fibroso e fibra, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil normalmente é o subproduto da cervejaria, e o que nós vamos ter aí é uma cevada em grão depois do processo de fermentação, tá certo? E aí isso aí vai gerar um material com uma composição química diferente da cevada grão integral. Tudo bem? No caso do centeio, que é um outro material também, é um outro cereal também, esse material vai apresentar a mesma característica, né, que nós já vemos falando aqui, que foi observada na aveia, no trigo, na cevada, que é um concentrado energético com predominância ou prevalência dos carboidratos não fibrosos como a fração representativa da presença de amido como componente maior desses carboidratos não fibrosos. Isso aí faz com que esse material seja amplamente utilizado como fonte de energia na dieta dos animais. Então, a presença do centeio lá vai dizer que esse material está sendo utilizado como fonte de energia. É óbvio que, devido a diferentes condições de cultivo, de colheita, faz com que a matriz nutricional desse alimento varie bastante, a presença de fibra, de sujidades, faz com que a matriz nutricional desse alimento varie bastante, seja menos estável, mas normalmente, como todo cereal, vai apresentar uma proteína com baixos níveis de lisina e de metionina, vai apresentar teores baixos de extrato etéreo, por volta de 3 até 5% da matéria seca, entre 2 até 5% da matéria seca, e teores de carboidratos não fibrosos que às vezes são superiores a 50% da matéria seca. Como todo cereal, é um material utilizado como concentrado energético. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa revisão, e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.